Olá, boa noite a você. Seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal da Record. Câmara limita em 17% o ICMS para combustíveis e energia. Procurador-Geral da República diz que perdão de Bolsonaro a Daniel Silveira é constitucional. Ocupação de hospitais por Covid triplicam em um mês na capital paulista. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco Prime. Conecta você aos seus investimentos. A Câmara dos Deputados aprovou agora à noite o projeto de lei que limita a cobrança de ICMS sobre bens considerados essenciais. Então vamos direto a Brasília conversar com a Narla Aguiar. Oi, Narla, boa noite para você. Boa noite, Salsi. Os deputados rejeitaram todos os destaques que podiam alterar o texto que agora segue para análise do Senado. A proposta determina que combustíveis, energia, gás natural, transporte coletivo e serviços de comunicações sejam considerados como bens essenciais. Dessa forma, as alíquotas de ICMS cobradas nas operações envolvendo esses itens não podem ser superiores às que incidem sobre as mercadorias em geral, que variam entre 17% e 18%. Até o fim deste ano, o governo federal vai pagar uma compensação aos estados pela perda de arrecadação. A estimativa da Câmara é que isso gere aí uma redução de custo para o consumidor de cerca de 10%, tanto no valor da gasolina, dos combustíveis, como também da energia elétrica. Salsi. Tá certo, Narla. Daqui a pouquinho falamos de novo. E a posse do novo presidente da Petrobras pode ficar para julho. Quem traz os detalhes é o Pedro Paulo Filho. Oi, Pedro, boa noite. Pois é, Salsi, uma boa noite para você e a todos. Olha, o Conselho Administrativo da Petrobras decidiu que o governo deve indicar os nomes da nova diretoria antes de marcar a data da Assembleia que poderá confirmar Caio Paz de Andrade como novo presidente da estatal. Essa decisão foi tomada depois de uma reunião que durou todo o dia. A Petrobras afirma que a indicação vai passar por uma avaliação para ver se Caio atende aos requisitos exigidos por lei. Além disso, a empresa decidiu que o governo deve apresentar os outros 7 nomes que vão compor o Conselho de Administração ao lado do novo presidente. Só depois o encontro será marcado. Só que com isso, até lá, a ideia do governo de segurar novos aumentos no preço dos combustíveis pode ser prejudicada. Salsi. Obrigada, Pedro, pelas informações. As internações de pacientes com Covid-19 mais que triplicaram em apenas um mês. Na rede municipal da capital paulista, Giovana Rizardo traz as informações agora. Oi, Giovana, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você e a todos. O clima frio e seco contribuem para o aumento das doenças respiratórias. As janelas fechadas, mais gente reunida em bares, restaurantes, shows e jogos podem fazer o vírus circular e contaminar mais pessoas. Dados do boletim da Prefeitura apontam que em 25 de abril, a ocupação de leitos na rede municipal de saúde era de 22 pacientes em UTIs e 21 em enfermarias. Nesta quarta, 70 pacientes graves estavam em UTIs, que têm 40% de ocupação, e 68 em enfermarias. Ou seja, em um mês a ocupação mais que triplicou. O alerta não é exclusivo para a capital, mas para todo o estado. As informações do Infotracker, a plataforma que monitora a pandemia em São Paulo, apontam que das 22 regiões pesquisadas, apenas uma tem transmissão controlada do coronavírus. As regiões de Araraquara, Bauru, Araçatuba, Marília e Campinas têm as maiores taxas de disseminação do vírus. Para tentar frear os índices, o uso de máscaras já voltou a ser recomendado em diversas cidades. Salsi. Fico alerta, né, Giovana? Obrigada. A Prefeitura de Belo Horizonte interditou uma mina na Serra do Curral. A Virgínia Nalon já está aqui comigo, traz os detalhes para a gente. Oi, Virgínia, boa noite. Qual o motivo, hein? Ei, Salso, boa noite para você. Segundo a Prefeitura, o local não tem licenciamento ambiental. Funciona apenas com um termo de ajustamento de conduta entre a mineradora Good Site e o governo do estado de Minas Gerais, sem a participação de Belo Horizonte. A mina Boa Vista fica na Serra do Curral, na divisa com Sabará.
Toda a área localizada no território de Belo Horizonte é protegida pelo tombamento e não pode sofrer degradação. Junto a essa interdição, a Procuradoria-Geral do município ajuizou uma ação civil pública contra o Estado de Minas Gerais e a mineradora. Na ação é pedida a paralisação das atividades de mineração na área, além de indenização à população de Belo Horizonte em danos morais coletivos estimados em 20 milhões de reais. A mineradora Goodsite declarou que não realiza e nunca realizou exploração mineral sem as autorizações dos órgãos responsáveis. Já o governo do estado disse que o processo de licenciamento ambiental da área ainda está em análise técnica. Salce. Obrigada, Virgínia, pelas explicações. Nos destaques internacionais, as forças russas assumiram o controle de 3 cidades da região de Donetsk, no leste da Ucrânia. Um grupo paramilitar apoiado pela Rússia anunciou a tomada dos territórios que fazem parte da região de Donbás. Bandeiras russas foram hasteadas em prédios públicos dessas cidades. O exército ucraniano anunciou que recuperou o controle de uma vila perto de Kharkiv. A segunda maior cidade ucraniana retomou as atividades do metrô depois de quase 3 meses. E a Rússia declarou que está disposta a permitir exportações da Ucrânia se as sanções impostas pelo Ocidente forem encerradas. O Ministério das Relações Exteriores afirmou que estabeleceria corredores humanitários para navios que transportam alimentos. Os portos ucranianos do Mar Negro estão bloqueados e cerca de 22 milhões de toneladas de grãos estão retidos em armazéns do país desde o começo da invasão russa. A polícia dos Estados Unidos apura a motivação do ataque a tiros numa escola infantil do Texas. O correspondente Vandrei Pereira tem os detalhes direto da cidade de Uvalde, onde aconteceu o massacre. O atirador foi identificado como Salvador Ramos, de 18 anos, um cidadão americano de origem latina. Bem, segundo a imprensa daqui dos Estados Unidos, ele sofria bullying enquanto cursava o ensino médio e tinha dificuldades em se relacionar com os colegas de turma. O governador do Texas, Greg Abbott, informou que Ramos não tinha antecedentes criminais nem transtornos mentais conhecidos. 30 minutos antes de chegar à escola, ele escreveu em uma rede social que atiraria na própria avó e depois disse que atiraria numa escola primária. 19 crianças e 2 professoras morreram no ataque. Todas as mortes e feridos aconteceram dentro de uma mesma sala de aula. O atirador também morreu no local. De Uvalde, no Texas, Vandrei Pereira. O governo de Nova York quer aumentar a idade mínima para comprar armas. A governadora Kathy Hochul pressionou o parlamento do estado para aprovar uma medida que proíba a venda de armas para menores de 21 anos. A atual legislação permite que americanos de 18 anos possam comprar armas. Neste mês, um homem de 18 anos matou 10 pessoas em um ataque a tiros num supermercado na cidade de Buffalo. A vacina da farmacêutica Pfizer teve uma eficácia de 80% contra sintomas da Covid-19 em bebês e crianças. O imunizante foi testado com 3 doses em bebês e crianças com idades entre 6 meses e menores de 5 anos. Na semana passada, a Agência Americana de Medicamentos autorizou a dose de reforço em crianças de 5 a 11 anos de idade. Crianças abaixo dessa faixa etária ainda não podem receber nenhuma vacina contra a Covid-19 nos Estados Unidos. Ainda nos destaques internacionais, o Japão vai receber cerca de 20 mil turistas estrangeiros por dia a partir de junho. Então vamos até Tóquio conversar com a correspondente Silvia Kikuchi, que traz os detalhes. Oi, Silvia, boa tarde para você por aí. Olá, Salce. A medida deve ser oficializada ainda nesta quinta pelo primeiro-ministro Fumio Kishida. Até agora, o Japão era o único país do G7, o grupo das 7 maiores economias do mundo, a recusar a entrada de turistas estrangeiros. Mas com o controle da pandemia do coronavírus e a abertura em outras fronteiras, o governo japonês decidiu retomar a entrada de turistas. Quem chegar de países onde a pandemia está sob controle vai estar liberado da quarentena.
Nesta semana chegaram os primeiros turistas vacinados dos Estados Unidos, Austrália, Tailândia e Singapura. Segundo o relatório do Fórum Econômico Mundial, divulgado nesta terça, o Japão lidera o ranking de destinos turísticos, seguidos dos Estados Unidos, Espanha e França. Antes da pandemia, só no ano de 2019, o país atraiu quase 32 milhões de visitantes estrangeiros. Salce. Bacana. Obrigada, Silvia, pelas informações. Mais de 100 migrantes foram resgatados na costa da Tunísia, no Mar Mediterrâneo. Os socorristas conseguiram encontrar o barco após 4 horas de buscas. O Mar Mediterrâneo é considerado a rota de migração mais perigosa do mundo. Liga a Líbia e outros países do norte da África à Itália. As Nações Unidas estimam que mais de 1.500 pessoas morreram tentando chegar à Europa por mar somente no ano passado. E a Força Aérea Brasileira lançou nesta quarta-feira 2 satélites capazes de produzir imagens de alta definição. Foi no Centro Espacial Kennedy, nos Estados Unidos. Os satélites Carcará 1 e Carcará 2 foram levados à órbita pelo foguete Falcon 9 da empresa SpaceX de Elon Musk. As imagens geradas são de altíssima definição e podem ser registradas a qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer condição meteorológica. Segundo a Força Aérea Brasileira, as imagens serão usadas no combate ao tráfico de drogas e à mineração ilegal. E também vão contribuir para descobrir queimadas, monitorar desastres naturais e apoiar o controle das fronteiras. E a Procuradoria-Geral da República considera que o perdão do presidente Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira é constitucional. Eu volto a Brasília agora com a Narla Guiar. Narla. Salce, o PGR Augusto Aras disse que o decreto de graça é um ato político de competência privativa do presidente, que ele tem liberdade para definir os critérios de concessão. A manifestação, enviada na noite desta quarta-feira à ministra Rosa Weber, do STF, ressalta que os efeitos do instrumento de graça alcançam somente a condenação penal, ou seja, o benefício não restaura os direitos políticos do condenado. 3 ações foram protocoladas no Supremo Tribunal Federal contra o decreto de graça ao deputado federal Daniel Silveira. Os partidos de oposição alegam que o decreto de Bolsonaro viola os princípios da impessoalidade e da moralidade. Salce. Obrigada pelas informações, Narla. Uma pesquisa de intenções de voto divulgada nesta quarta-feira para o governo do Espírito Santo mostrou o governador Renato Casagrande, do PSB, na liderança da disputa. A pesquisa é do Instituto Real Time Big Data e foi encomendada pela Record TV. Na pesquisa estimulada, em que é apresentada a lista de candidatos aos eleitores, o governador Renato Casagrande, do PSB, tem 44% das intenções de voto. Carlos Manato, do PL, tem 12%. Empatado com Fabiano Contarato, do PT, Aldifas Barcelos, da Rede, tem 6%. Felipe Rigoni, do União Brasil, 3%. César Colnago, do PSD, 3%. E Eric Musso, do Republicanos, também 3%. Aridelmo Teixeira, do Novo, tem 1%. Brancos e nulos somaram 8%. Não sabem ou não responderam 8%. Em um segundo cenário, a pesquisa também apontou a liderança de Renato Casagrande, do PSB, com 43%. Carlos Manato, do PL, tem 12%. Fabiano Contarato, do PT, 11%. Aldifas Barcelos, da Rede, 7%. Guerino Zanon, do PSD, 5%. Eric Musso, do Republicanos, 3%. Felipe Rigoni, do União Brasil, 2%. Aridelmo Teixeira, do Novo, 1%. Enquanto brancos e nulos somaram 8%. Não sabem ou não responderam 8%. A pesquisa estimulada também levantou a intenção de votos para senador. Sérgio Meneghelli, do Republicanos, tem 22%. Magno Malta, do PL, 20%. Coronel Ramalho, do Podemos, tem 8%. Da Vitória, do PP, 7%. E Sérgio Majeski, do PSDB, 5%. Brancos e nulos somaram 12%. Não sabem ou não responderam 10%.
A pesquisa registrada na Justiça Federal ouviu 1.500 entrevistados entre os dias 23 e 24 de maio. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O ministro da Economia aproveitou o Fórum Econômico de Davos, na Suíça, para destacar a importância dos programas que ajudam as empresas a manter funcionários durante a pandemia. Paulo Guedes disse que o Brasil está pronto para parcerias e investimentos na área de alimentos e energia sustentável. Durante um painel no Fórum Econômico Mundial de Davos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o Brasil adotou programas econômicos para combater os impactos da pandemia. Segundo ele, isso ajudou a preservar 11 milhões de empregos. Guedes também apresentou o Brasil como uma opção segura para investimentos e parcerias no fornecimento de alimentos e de energias limpas. Segundo o ministro, com a guerra na Ucrânia, os europeus devem buscar novos parceiros como o Brasil. Russia is very near, but they are not friendly. And then Brazil is very well positioned because we are very close to the Europeans and to America. We are a democracy. The future is green, the future is digital. We'll be there. Paulo Guedes também afirmou que países aqui da Europa, como França e Bélgica, dificultam o acesso do Brasil à OCDE, entidade que reúne as nações mais desenvolvidas do mundo. Segundo o ministro, os dois países assumem essa posição para proteger a própria agricultura da competição com o Brasil. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico formalizou no começo do ano o convite para o Brasil entrar para o grupo. O processo de adesão é demorado e está em curso. Agora o futebol, 3 times brasileiros jogaram pela Libertadores. Os 2 mineiros perderam, mas o Fortaleza venceu fora de casa. Veja como foi. Fortaleza e Colo-Colo fizeram uma partida de 7 gols em Santiago, no Chile. O Leão começou melhor. Silvio Romero bateu com categoria e abriu o placar. Moisés ampliou com este toque na saída do goleiro. O time chileno descontou com o Lucero. Mas no segundo tempo, o Fortaleza fez mais 2. Moisés marcou de novo. E Iago Pikachu fez o 4º do time cearense. A vitória parecia garantida, mas o Colo-Colo reagiu. Bruno Gutierrez e Léo Gil marcaram para os donos da casa. A reação parou por aí. Vitória por 4-3 para o Fortaleza e classificação inédita para as oitavas de final. No Mineirão, o Atlético Mineiro, classificado, perdeu para o Tolima. O time colombiano saiu na frente com esta cabeçada de Rangel. Sacha pegou a sobra e empatou para o Galo. Mas no final do jogo, o Lucumi deu a vitória ao Tolima por 2-1. Já o América Mineiro foi ao Equador e se despediu da Libertadores com uma derrota por 3-0 para o Independiente del Valle. O Coelho terminou a competição na última posição do Grupo D. Pela Copa Sul-Americana, vitórias do São Paulo e do Ceará. Veja os gols. No Morumbi, o São Paulo recebeu o Ayacucho do Peru e abriu o placar apenas no segundo tempo. O jovem Caio aproveitou a bobeada do zagueiro e fez o único gol do tricolor na partida. Final, São Paulo 1, Ayacucho 0. O São Paulo aguarda sorteio para conhecer o adversário das oitavas de final. Na Argentina, Rodrigo Lindoso bateu cruzado e fez o primeiro do Ceará contra o Independiente. No final do jogo, Mendoza bateu forte, sem chances para o goleiro. Vitória por 2-0 e classificação do Vozão com 100% de aproveitamento na fase de grupos. No Afeganistão, apresentadores mostraram apoio às mulheres depois das novas restrições impostas pelo governo talibã. A ordem exige que as apresentadoras cubram todo o corpo e o rosto, exceto os olhos. Em solidariedade, os colegas passaram a usar máscaras faciais. A ONU estima que 1 milhão de crianças vão enfrentar desnutrição grave no país em meio à crise agravada pela tomada de poder pelo Talibã. A cápsula da Boeing retornou aos Estados Unidos depois de uma missão não tripulada à Estação Espacial Internacional.
O pouso foi no estado do Novo México, depois de 6 dias em órbita. Foram trazidos de volta quase 300 quilos de carga. O único passageiro a bordo era um manequim equipado com sensor. Depois do sucesso do lançamento, a empresa americana planeja servir de táxi espacial para astronautas da NASA. Este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.